No vasto espelho azul que cobre 7/10 do planeta, há um ponto onde as ondas sussurram segredos que ninguém ousa repetir. Imagine o oceano não como um aliado gentil, mas como um guardião silencioso, devorando o que enviamos para suas entranhas. Sinais, mensagens, chamados que ecoam da superfície e simplesmente desaparecem, sem eco, sem resposta, como se o abismo os engolisse inteiros, sem deixar rastro. A superfície é um mundo de ilusões. O sol dança sobre as cristas das ondas, pintando faixas de ouro e prata que hipnotizam os olhos. Barcos de pesquisa cortam a água com hélices que roncam como corações ansiosos. E mergulhadores testam os limites de seus tanques, rindo nervosamente enquanto ajustam os equipamentos. Aqui, o ar é salgado, o vento carrega o cheiro de liberdade. Mas logo abaixo, a luz começa a fraquejar. É uma descida sutil, quase carinhosa no início. A água envolve o corpo como um manto úmido e os raios solares penetram ainda, tingindo o azul de tons esmeralda. Peixes dançam em cardumes prateados, suas escamas piscando como estrelas cadentes em um céu invertido. É belo, hipnotizante, um convite para ir mais fundo. Mas o oceano não perdoa a curiosidade. À medida que os metros se acumulam, a pressão desperta. Sente-se nos ouvidos primeiro, um zumbido baixo que avisa: você não pertence aqui. A luz enfraquece, transformando-se em um crepúsculo eterno. Os contornos dos corais se dissolvem em sombras alongadas, e o que era vivo agora parece espectral. Um recife que outrora pulsava com cores vibrantes revela suas rachaduras, onde tentáculos se enroscam em silêncio esperando. A beleza persiste, sim, em conchas iridescentes que captam os últimos vestígios de claridade, em algas que ondulam como véus de noiva afogados. Mas há uma ameaça latente, um peso que esmaga não só o corpo, mas a mente. O silêncio chega devagar. O barulho das bolhas do mergulhador some, substituído por um vazio que engole sons. É como se o mar prendesse a respiração, observando. Os humanos, esses intrusos frágeis, enviam seus mensageiros para sondar o desconhecido. Sondas equipadas com microfones e transmissores descem presas a cabos que tremem na correnteza. Elas captam ruídos, o canto distante de baleias, o estalo de crustáceos invisíveis. Mas em certos pontos algo muda. Os sinais voltam fragmentados, ou não voltam. Engenheiros a bordo dos navios piscam telas que congelam, gráficos que param de traçar linhas. Perda de contato, murmuram, mas ninguém diz em voz alta o que todos sentem. O oceano está escolhendo o que revelar. Há um lugar, dizem os velhos navegadores, onde as frequências se dobram, onde ondas sonoras se perdem em labirintos submersos. Não é acidente, é deliberado, mais fundo agora. A zona mesopelágica, onde a luz é um eco distante. Aqui, o mar se transforma em um reino de silhuetas. Bioluminescência pontilha a escuridão como vagalumes em uma noite sem lua. Criaturas que acendem lanternas internas para atrair presas, ou talvez para despistar predadores. Um peixe abissal passa, sua boca uma armadilha de dentes que brilham no breu. É fascinante essa dança de luzes no vazio, mas observe mais de perto. As sombras entre os flashes, movimentos que não combinam com o ritmo das correntes. Um vulto que se afasta devagar, como se soubesse que está sendo visto. A pressão agora é um abraço inescapável, esmagando o metal das cápsulas de mergulho como se fossem latas vazias. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo gotejar imaginário de água em cavernas invisíveis. E os sinais? Eles começam a falhar de verdade aqui. Um submarino de pesquisa desce, seus faróis cortando a treva como lâminas. O capitão ajusta o sonar, enviando pulsos que deveriam ricochetear de volta com mapas precisos do fundo. Mas o retorno é um sussurro distorcido,
Um eco que soa. Errado. Como vozes sobrepostas, murmúrios que não pertencem a rochas ou correntes. O oceano engole, não com fúria, mas com paciência infinita. Pense nas expedições perdidas, nos transmissores que param de enviar dados sem motivo aparente. Um dia, um navio de vigilância naval detectou algo incomum. Uma frequência baixa, um ronco que subia das profundezas como o suspiro de uma fera adormecida. Eles enviaram uma sonda para investigar. A imagem granulada da câmera mostrou abismos negros. Fissuras que pareciam bocas abertas. Então o sinal cortou. Nada. Horas depois, tentaram novamente. Silêncio. Os operadores trocaram olhares, sentindo o peso do desconhecido. Não era falha técnica. Era como se o mar tivesse estendido uma mão invisível e puxado o cabo para baixo, para onde a luz nunca chega. E ainda assim, a descida continua. Porque os humanos são teimosos, atraídos pelo mistério como mariposas para a chama. Mais abaixo, o crepúsculo dá lugar à meia-noite eterna. A zona batipelágica, onde a beleza se contorce em formas grotescas. Criaturas com olhos como faróis, adaptadas a um mundo sem sol. Elas flutuam, caçam, sobrevivem em um equilíbrio precário. Mas há algo mais. Um padrão nos sinais engolidos. Relatos esparsos de sons que não se encaixam, cliques irregulares como código Morse distorcido. Exploradores relatam calafrios, uma sensação de serem observados por olhos que não piscam. O oceano não é vazio aqui. Ele pulsa, respira. E em algum lugar, nesse abismo que devora, algo espera pelo próximo sinal para ser engolido. A pressão aumenta, o silêncio se aprofunda. O que virá a seguir? Um mergulho que revela mais do que deveria. Ou o fim abrupto de outra transmissão. O mar guarda seus segredos, e eles não são para os fracos de coração. Nas profundezas onde o crepúsculo se extingue por completo, o oceano se revela em sua forma mais crua. Aqui, na zona abissal, a luz é uma memória distante, um sonho que se dissolve como fumaça na água. Os faróis dos submarinos cortam a escuridão como facas hesitantes, iluminando fragmentos de um mundo que parece saído de pesadelos antigos. Imagine descer em uma cápsula de titânio, o casco rangendo sob a pressão que esmaga montanhas no mundo de cima. Cada metro é uma rendição, um passo mais próximo do coração negro do mar. O silêncio não é mais mero vazio. Ele vibra, como se o abismo contivesse a respiração, aguardando o intruso. A beleza persiste, teimosa, em meio à ameaça. Criaturas etéreas flutuam como fantasmas, suas peles translúcidas revelando órgãos que pulsam em ritmos lentos, adaptados a uma eternidade sem pressa. Um polvo abissal se desenrola, seus tentáculos traçando padrões suaves na correnteza gélida, capturando o plâncton que brilha fracamente como poeira estelar. É um espetáculo delicado, esses bailes no breu, onde a vida se reinventa em formas que desafiam a imaginação. Mas olhe além das luzes fracas. O vazio entre elas é um abismo dentro do abismo. Um nada que engole olhares e ecos. A pressão agora é um monstro invisível, dobrando o aço como papel, sussurrando promessas de colapso. E nesse silêncio opressivo, os sinais humanos começam a se desfazer de maneiras que ninguém explica. Pense nos exploradores, esses pontos frágeis de curiosidade em um mar indiferente. Um submarino de pesquisa, batizado com o nome de um herói esquecido, mergulha além dos 6.000 metros. Seus ocupantes, cientistas com rostos pálidos sob as luzes vermelhas de emergência, monitoram telas que piscam dados vitais. Eles enviam pulsos de sonar, feixes de som que deveriam mapear o relevo invisível, traçando contornos de vales submersos e montanhas afogadas. No início, tudo funciona. Linhas se desenham ecoando de volta com precisão fria. Mas então, algo muda. Um pulso vai, não retorna.
Os operadores congelam, dedos pairando sobre controles. Envie outro, ordena o comandante, sua voz um fio tenso no intercomunicador. O segundo ecoa distorcido, como se filtrado por camadas de vidro rachado. Fragmentos de som voltam, cliques irregulares, um zumbido que sobe e desce como uma melodia quebrada. O oceano observa, não com olhos, mas com uma presença que se sente na medula. As câmeras do submarino captam imagens granuladas, fissuras no sedimento que se abrem como feridas, expelindo nuvens de partículas que dançam no feixe de luz. Entre elas, um movimento sutil, uma sombra que se alonga, não como peixe ou corrente, mas como algo deliberado, curvando-se para evitar o olhar. Os humanos a bordo sentem o calafrio primeiro nos instrumentos. Flutuações em campos magnéticos, interferências que não se explicam por falhas técnicas, ruídos invadem os alto-falantes, um gemido baixo, como o ranger de ossos sob pressão, misturado a pulsos rítmicos que lembram chamadas antigas, ecos de baleias que nunca foram registradas. É só o eco do nosso próprio sonar, alguém murmura, mas o dúvida paira, espessa como a água ao redor. Mais fundo ainda, o abismo se estreita em cânions que engolem tudo. Aqui, a zona radal começa a se insinuar. Um reino de esmagamento onde a pressão atinge tons que dobram o pensamento. O submarino desce, cabos se estendendo como veias para a superfície, carregando dados que o mar reluta em soltar. Beleza e horror se entrelaçam, esponjas gigantes se erguem como catedrais em ruínas, filtrando a escuridão, em busca de nutrientes escassos, suas estruturas porosas, abrigando comunidades invisíveis de vida microscópica. É um ecossistema de paciência infinita, onde o tempo se alonga em eras geológicas. Mas a ameaça cresce com a profundidade. Os sinais se perdem em padrões que intrigam os analistas em terra. Transmissões que param no exato momento em que tocam uma certa latitude, uma longitude marcada em mapas como zona de silêncio. Navios de apoio flutuam acima, antenas erguidas como súplicas, captando apenas estática. Desaparecimentos ocorrem, não de pessoas, mas de máquinas. Uma sonda autônoma, lançada com microfones sensíveis, mergulha para gravar o inaudível. Sua última transmissão, um áudio de fundo, um ronco que sobe como respiração coletiva, seguido de nada. Recuperada dias depois, flutuando à deriva, seus circuitos queimados por uma sobrecarga inexplicável. O mar não devora por acaso, ele seleciona. Em noites de vigília nos convéses, marinheiros contam histórias sussurradas, expedições militares que enviaram sonares para mapear submarinos inimigos, apenas para ver seus próprios sinais se voltarem contra eles, ecoando como risadas distantes. Um incidente recente, velado em relatórios confidenciais, envolveu um drone de vigilância que desceu para investigar um sinal de socorro falso. Um bip intermitente vindo de 18.000 pés abaixo. As imagens finais mostraram o drone se aproximando de uma planície abissal, lisa como pele esticada, salpicada de pontos luminosos que piscavam em sincronia. Então, a tela escureceu. Nenhum resgate, nenhum destroço. Apenas o oceano, calmo na superfície, como se nada tivesse acontecido. A descida prossegue, irresistível. Os humanos persistem, lançando mais sondas, mais perguntas para o vazio. Mas o abismo responde com enigmas. Sons que imitam vozes humanas, fragmentos de linguagem distorcida subindo das trevas. Uma presença que se move nos limites da visão, sugerindo formas que não evoluíram para este mundo. Ou talvez sim, há eras, antes que o sol se importasse. A pressão esmaga, o silêncio envolve, e os sinais continuam a ser engolidos. Não por fúria, mas por um apetite antigo, paciente. O que espera lá embaixo, no ponto onde o oceano se fecha sobre si mesmo. Uma verdade que os faróis não iluminam.
ou algo que prefere a escuridão? O mar sussurra: volte, ou fique para sempre. Nas entranhas onde o abismo se fecha como uma garra invisível, o oceano revela camadas que desafiam o que chamamos de realidade. Aqui, na zona radal propriamente dita, a descida não é mais uma escolha, mas uma entrega. O submarino prossegue, seu casco um escudo frágil contra forças que moldam o planeta em segredo. Cada quilômetro a mais é um sussurro de rendição, o rangido do metal, ecoando como ossos se partindo em um sonho ruim. A luz dos faróis agora é um fio tênue, cortando a escuridão como uma veia exposta, iluminando apenas o suficiente para insinuar o que se esconde além. O silêncio não é vazio. Ele pulsa, um coração lento e profundo que o intruso sente na pele, no peito, na alma. A beleza se contorce em formas que hipnotizam e aterrorizam ao mesmo tempo. Imagine anfípodes gigantes, esses crustáceos ancestrais, deslizando como sombras alongadas, suas carapaças endurecidas pela eternidade pressionada. Eles se movem com uma graça predatória, olhos minúsculos captando ecos de som em vez de luz, tecendo teias invisíveis na água gelada. Ao redor, vales abissais se estendem como cicatrizes na crosta terrestre, paredes de rocha negra salpicadas de sedimentos que chovem devagar, como neve em um inferno congelado. É um mundo de paciência extrema, onde a vida se agarra a fendas minúsculas, filtrando nutrientes de um mar que parece estéril. Um holotúria, uma pepino do mar, rasteja pelo fundo, seu corpo alongado sugando o lodo em movimentos ritmados, um lembrete de que mesmo no esmagamento algo persiste. Fascinante, sim, essa resiliência quieta como joias escondidas em uma tumba. Mas a ameaça paira, densa como a água que esmaga. O vazio entre essas formas é um convite para o pavor, um espaço onde o olhar se perde e o coração acelera, imaginando o que preenche o não visto. Os humanos, esses ecos superficiais, enviam seus aparelhos como oferendas ao desconhecido. Uma nova sonda é lançada, um cilindro de sensores equipado com hidrofones que captam frequências além do imaginável. Ela desce sozinha agora, livre dos cabos que a ancoram ao mundo de cima, guiada por programação que promete respostas. Os operadores no navio-mãe observam as telas, rostos iluminados pelo brilho azulado, unhas roídas em ansiedade contida. O sinal inicial é claro, pulsos de sonar mapeando o relevo, traçando contornos de trincheiras que se aprofundam como veias de um gigante adormecido. Então, a transmissão começa a fraquejar. Não de repente, mas como um fio se desfazendo, linha por linha. Um eco retorna demorado, esticado como um grito abafado. Os gráficos tremem. Linhas se curvam em padrões que não obedecem a leis conhecidas, curvas que sugerem movimento, como se o som estivesse sendo redirecionado, atraído para longe. Algo observa. Não é uma criatura com forma definida, mas uma presença que se sente nos instrumentos primeiro. Os hidrofones captam ruídos que não pertencem, um zumbido grave, como o ronco de máquinas antigas enterradas, misturado a cliques que soam como unhas, arranhando metal de dentro para fora. A sonda gira levemente, suas câmeras varrendo o breu, e por um instante o feixe de luz toca algo. Uma silhueta difusa, translúcida, que se dissolve como fumaça ao ser tocada. Os cientistas a bordo congelam, revendo as imagens em loop. Interferência óptica, alguém sugere, mas a voz sai fraca, sem convicção. Porque o sinal continua a se distorcer, agora incorporando fragmentos que parecem intencionais. Padrões rítmicos que ecoam transmissões humanas antigas, como se o abismo estivesse repetindo, zombando, devorando e regurgitando o que foi enviado. A pressão aqui atinge o impossível, um peso que comprime não só o aço, mas as ondas sonoras, dobrando-as em loops que nunca se fecham. Mais adentro,
O cânion se abre em uma planície vasta e lisa, um deserto submerso onde o sedimento se acumula em camadas milenares. A sonda paira, seus propulsores sussurrando contra a correnteza fraca. Beleza e horror dançam juntos. Pontos de bioluminescência piscam ao longe, como sinais de uma civilização extinta, guiando ou iludindo o observador. Um peixe chimera passa, sua cauda serpenteando como uma fita rasgada, olhos fantasmas fixos em nada. É um equilíbrio precário, essa existência no limite, onde o menor erro significa o fim. Mas o mistério central pulsa mais forte agora. Os sinais engolidos não são aleatórios. Eles formam um mapa invisível, uma rede de ausências que os analistas traçam em terra, conectando pontos de perda em um padrão que sugere estrutura. Como se o oceano tivesse veias próprias, canais que sugam frequências específicas, as que carregam intenções humanas, perguntas, comandos, súplicas. A presença se intensifica. A sonda detecta flutuações térmicas sutis, bolhas de calor subindo de fissuras no fundo, como suspiros de algo aquecido por dentro. Os ruídos evoluem. O zumbido se transforma em um coro baixo, camadas de som que se sobrepõem, imitando o burburinho de vozes distantes, fragmentos de rádio engolidos anos atrás. Um operador ajusta os filtros e por um segundo ouve-se claro. Um bip intermitente, idêntico ao sinal de socorro de uma expedição perdida décadas antes. O navio-mãe treme com o impacto da descoberta, mas o oceano responde com indiferença. A transmissão da sonda enfraquece, o vídeo granuloso mostrando a planície se mexer, o sedimento ondulando como pele viva. Uma sombra maior se aproxima, não nadando, mas emergindo, curvando o espaço ao redor como um véu se rasgando. Então, o corte. Silêncio total. Horas se passam antes que o sinal recomece, fraco, como um sussurro de longe. Coordenadas ligeiramente alteradas, como se a sonda tivesse sido levada, reposicionada em um ponto onde os ecos são mais profundos, mais famintos. Os exploradores persistem, porque o chamado é irresistível. Navios circulam acima, drones de resgate mergulham em busca do perdido, mas o mar os devolve vazios, ou não os devolve. Desaparecimentos se acumulam, uma boia de comunicação flutua à deriva, seus circuitos vazios. Um submarino de vigilância para de transmitir no meio de uma frase codificada. A presença humana é um incômodo aqui, um ruído que o abismo tolera por pouco tempo. Marinheiros nos convéses sentem o peso, olhares fixos no horizonte negro da noite, imaginando o que ecoa de volta. O contraste é cruel. A superfície dança com estrelas, mas abaixo a escuridão engole não só sinais, mas esperanças. Vida e vazio se entrelaçam, beleza em formas grotescas que sugerem evolução além do compreensível, ou intervenção de algo mais antigo. A descida não para. Algo no coração Hadal espera, paciente, tecendo os fios dos sinais roubados em uma tapeçaria própria. Sons que imitam, sombras que seguem, um apetite que seleciona o que devorar. O oceano não revela, ele consome. E no silêncio que segue cada perda, uma dúvida persiste. O que responde quando chamamos? Uma verdade enterrada, ou um convite para descer mais, para sempre. Nas dobras mais íntimas do abismo, onde o oceano se enrola sobre si mesmo como uma serpente antiga, a zona Hadal se abre em um labirinto de esmagamento e segredo. O submarino, agora um ponto solitário de teimosia humana, prossegue sua rendição lenta, o casco gemendo como um lamento abafado contra a pressão que esmaga mundos inteiros. Cada descida é um véu rasgado, revelando não respostas, mas camadas de dúvida que se acumulam como sedimentos no fundo. A luz dos faróis é um sussurro fraco, um traço pálido que mal arranha a escuridão, iluminando apenas ecos de formas que se movem no limite da visão. O silêncio aqui não é companheiro, ele é cúmplice,
envolvendo o intruso em um abraço que sufoca pensamentos e sons por igual. A beleza resiste, frágil e feroz, em meio ao horror que se alastra. Imagine pepinos do mar gigantes, esses guardiões lentos do lodo eterno, estendendo seus tentáculos como dedos curiosos, filtrando a poeira da eternidade em movimentos que hipnotizam pela paciência. Ao redor, paredes de cânions se erguem como muralhas de uma prisão submersa, salpicadas de anfípodes que rastejam como insetos em um sonho febril. Suas formas alongadas cortando a água gelada com precisão predatória. É um espetáculo de sobrevivência teimosa, onde a vida se reinventa em silhuetas que parecem esculpidas pela ausência de sol. Translúcidas, pulsantes, como veias expostas de um corpo colossal adormecido. Fascinante essa dança no breu, onde o menor brilho de bioluminescência pisca como um código secreto, atraindo ou repelindo o que se aproxima. Mas a ameaça se entrelaça, sutil e inescapável. O vazio que separa essas formas é um abismo voraz, um espaço onde o olhar se dissolve e o instinto grita para fugir. A pressão esmaga não só o metal, mas a ilusão de controle, dobrando ecos em loops que ecoam de volta distorcidos como memórias corrompidas. Os humanos, esses fragmentos de curiosidade à deriva, enviam mais do que máquinas agora. Eles enviam esperanças tecidas em circuitos e códigos. Uma expedição conjunta, unindo cientistas e engenheiros com rostos marcados pela insônia, lança um array de sensores autônoticos, uma rede de olhos e ouvidos projetada para tecer o invisível em dados tangíveis. Do navio-mãe, telas piscam com feeds ao vivo, linhas de sinal traçando descidas que devoram quilômetros em minutos. Os pulsos de sonar partem, feixes de som que deveriam ricochetear de rochas e relevos, mapeando trincheiras que se aprofundam como feridas no planeta. No início, o retorno é preciso, frio. Contornos se desenham, revelando planícies lisas, onde o sedimento se acumula em camadas que contam histórias de eras perdidas. Mas o padrão emerge novamente, implacável. Um pulso some, engolido sem eco. Os operadores inclinam-se para a frente, respirações suspensas, enquanto o próximo sinal volta fragmentado, esticado como um fio, prestes a romper. Algo responde. Não com fúria, mas com uma paciência que gela o sangue. Os sensores captam flutuações que não se explicam, campos eletromagnéticos que pulsam em ritmos irregulares, como batidas de um coração subterrâneo, interferindo nos transmissores de forma seletiva. Uma câmera submersa gira, seu feixe varrendo o cânion, e por um instante ilumina uma fenda na rocha, uma abertura irregular que exala uma névoa sutil, partículas dançando como poeira em um raio de sol invertido. Entre elas um movimento, não um peixe, não uma corrente, mas uma ondulação que se propaga, curvando a água como se algo maior respirasse por baixo. Os cientistas revêem as imagens, ampliando pixels granulados, e o que emerge é uma sugestão de forma, alongada, translúcida, dissolvendo-se antes de ser definida. Anomalia acústica. Anotam nos logs, mas a voz no relatório treme, traindo o calafrio que se espalha pela sala de controle. Porque os ruídos invadem agora, um coro baixo que sobe dos hidrofones, zumbidos que se entrelaçam com cliques rítmicos, imitando padrões de comunicação humana. Fragmentos de rádio militar, ecos de chamadas de emergência engolidas décadas antes, regurgitados em uma melodia quebrada. O oceano seleciona com precisão cruel. Em uma transmissão ao vivo, o array detecta uma bolha térmica subindo da fenda. Um sopro de calor em meio ao gelo eterno, como o suspiro de algo despertando. Os sinais se dobram ao redor dela, atraídos como mariposas para uma chama subaquática, e o que retorna é um labirinto de sons,
gemidos que rangem como metal se partindo, misturados a pulsos que soam como respostas, não aleatórias, mas direcionadas, ecoando as frequências exatas enviadas pelos humanos. O navio-mãe capta o caos. Gráficos se contorcem, linhas se cruzam em um padrão que sugere inteligência, uma rede tecida no sedimento que redireciona, devora e reformula. Um engenheiro ajusta os filtros, isolando um fragmento claro, um bip idêntico ao de uma sonda perdida em uma expedição anterior, seguido de um silêncio que parece deliberado, como uma pausa para observar. A presença se sente agora na carne. Os ocupantes do submarino relatam vibrações sutis no casco, um tremor que não vem da pressão, mas de algo se movendo abaixo, roçando o fundo como dedos invisíveis. Beleza e ameaça se fundem em um contraste que enlouquece. Ao longe, um enxame de criaturas abissais brilha fracamente, lanternas internas piscando em sincronia, um balé etéreo que encanta os olhos das câmeras. Mas observe o espaço entre os flashes. Sombras que se alongam, formas que se curvam para evitar o feixe, sugerindo uma caçada silenciosa. A planície Hadal se estende, lisa e traiçoeira, salpicada de depressões que engolem sondas como poços sem fundo. Os humanos persistem, lançando balizas de resgate que descem presas a cabos reforçados, mas o mar as puxa, esticando os fios até o limite. Uma baliza se solta, sua última imagem mostrando a fenda se abrindo mais, exalando uma nuvem que obscurece tudo. Horas depois, o cabo é recuperado vazio, cortado limpo, como por dentes invisíveis. Desaparecimentos se multiplicam. Um drone de vigilância para de transmitir no meio de um mapeamento suas coordenadas finais, apontando para o coração da anomalia. Uma boia de superfície capta ecos fantasmagóricos subindo à noite. Vozes distorcidas que os marinheiros juram reconhecer como chamadas antigas. A descida aprofunda o enigma. Os sinais engolidos tecem uma tapeçaria de ausências. Um mapa de perdas que conecta pontos em uma estrutura invisível. Veias do oceano que sugam frequências carregadas de intenção, deixando apenas o vazio. A presença pulsa mais forte, um observador que não ataca, mas espera, paciente como o tempo geológico. Sons imitam agora com clareza perturbadora, fragmentos de diálogos codificados, risadas abafadas de expedições passadas, ecoando de volta como um espelho quebrado. O contraste corta fundo. Acima, o mar ondula sob estrelas indiferentes. Abaixo, a escuridão consome, transformando perguntas em silêncios eternos. Vida grotesca floresce em fendas, mas o horror reside no não visto. Algo que se move nos limites, sugerindo formas evoluídas além do natural ou plantadas por mãos esquecidas. O abismo não solta o que engole. Ele guarda, reformula e no silêncio que segue cada perda, uma certeza cresce. Os humanos chamam, mas o oceano responde em sua própria língua, um convite sombrio para o desconhecido. Mais fundo, o mistério se fecha, prometendo revelações que o coração frágil talvez não suporte. Ou talvez sim. O mar sussurra. Aproxime-se. E engula o que resta. Nas profundezas onde o abismo se entrelaça como raízes de uma árvore ancestral, o oceano Hadal se fecha em um abraço final, inescapável e sussurrante. O submarino, agora um relicário de aço e esperança humana, desce os últimos metros com um gemido que ecoa como um adeus relutante. O casco range, não mais contra a pressão, mas contra o peso de algo que se aproxima, invisível e paciente. A luz dos faróis se dissolve em um brilho fantasmagórico, um véu tênue que mal toca as paredes do cânion, revelando apenas silhuetas que se movem no limiar do visível. O silêncio aqui é uma presença viva, um manto que envolve e sufoca, transformando cada respiração em um eco distante de um mundo perdido. A beleza, teimosa em sua forma distorcida,
ainda brilha em fragmentos que cativam o olhar. Imagine holotúrias alongadas, esses sentinelas do lodo eterno, se contorcendo devagar como serpentes sonolentas, suas peles translúcidas pulsando com um brilho interno fraco, filtrando partículas que caem como cinzas de um céu submerso. Ao redor, fendas na rocha exalam névoas suaves, nuvens de sedimentos que dançam em espirais lentas, criando ilusões de movimento gracioso em um reino de imobilidade. É um quadro delicado, essa existência no esmagamento, onde a vida se agarra a nichos minúsculos, reinventando-se em formas que parecem sussurros de criação antiga, delicadas, etéreas, como véus tecidos de escuridão e luz roubada. Fascinante, sim, essa resiliência que transforma o vazio em berço, onde o menor tremor de bioluminescência pisca como uma estrela solitária, atraindo o que observa para mais perto. Mas a ameaça se infiltra, sutil como uma corrente fria, entrelaçando-se nos contornos. O espaço além dos faróis é um poço de nada, um abismo que engole não só a visão, mas a certeza, deixando apenas o eco de um calafrio que sobe pela espinha. Os humanos, esses intrusos de pele fina e mentes inquietas, tecem seus últimos fios de conexão com o desconhecido. Do navio-mãe, uma frota de sensores flutua como fantasmas mecânicos, enviando pulsos finais de sonar que cortam a treva como setas desesperadas. Telas piscam em cabines enfumaçadas, rostos pálidos refletidos no brilho, dedos pairando sobre interruptores como se pudessem reter o inevitável. Os sinais partem. Feixes de som carregados de perguntas não ditas, mapeando relevos que se perdem em profundidades impossíveis. No começo, ecos voltam, fragmentados mas familiares. Contornos de planícies que se estendem como peles esticadas, trincheiras que se curvam em arcos eternos. Mas o devorar começa, lento e meticuloso, como um predador que saboreia a presa. Um pulso some, engolido sem rastro. O próximo retorna torcido, dobrado em loops que não obedecem a ondas ou rochas, sugerindo caminhos redirecionados, labirintos acústicos tecidos no tecido do mar. Algo desperta. Não com rugido, mas com um pulsar que se sente antes de ser ouvido. Uma vibração que treme nos instrumentos, subindo pelo cabo como um sussurro de dentro para fora. Os hidrofones captam o inaudível. Um zumbido grave que se alastra, entrelaçando-se com cliques que soam como unhas em vidro rachado, misturando-se a fragmentos de transmissões antigas, bips de socorro, comandos codificados, vozes distorcidas de expedições que o tempo enterrou. A câmera do submarino gira, seu feixe varrendo a fenda central, e por um instante ilumina uma forma, não sólida, mas fluida, uma massa translúcida que ondula como fumaça viva, dissolvendo-se no limite da luz. Os ocupantes a bordo congelam, corações batendo em uníssono com o tremor do casco, enquanto os sensores registram anomalias. Flutuações térmicas que sobem da base da trincheira, bolhas de calor que distorcem o som ao redor, atraindo pulsos como ímãs invisíveis. É como se o oceano respirasse, exalando ecos que imitam os humanos. Um gemido baixo que ecoa um grito abafado de anos atrás, seguido de um silêncio que parece deliberado, uma pausa para medir o intruso. O contraste corta como uma lâmina afiada. Acima, a superfície ondula sob um céu estrelado, ondas lambendo o casco do navio com uma gentileza enganosa, enquanto abaixo a escuridão consome em camadas infinitas. Vida grotesca floresce em bolsões, enxames de anfípodes que piscam como vagalumes submersos, tecendo teias de movimento em sincronia perfeita. Mas o horror reside no interstício, no não revelado. Sombras que se alongam além do feixe, formas que se curvam para seguir o sonar, sugerindo uma inteligência que observa sem piscar.
Os sinais engolidos formam agora um padrão inescapável. Uma teia de ausências que os analistas traçam em mapas tremulantes, pontos de perda conectados em veias que pulsam, sugando frequências específicas, as que carregam intenção, curiosidade, medo. Uma sonda final é lançada, seu sinal vivo por minutos preciosos, captando um coro que sobe, zumbidos que se transformam em melodia quebrada, repetindo fragmentos de rádio perdido, como se o abismo regurgitasse o que devorou, zombando da teimosia humana. A presença se fecha. O submarino sente primeiro um roçar sutil no casco, não de corrente, mas de algo que testa, que circunda. Os faróis captam flashes, bioluminescências distantes piscando em resposta, um balé que guia ou engana, levando o mergulhador para o coração da fenda. Os ruídos culminam em um rugido abafado, camadas de som que se sobrepõem como vozes de um coro submerso, ecoando chamadas que nunca foram respondidas. O navio-mãe capta o caos final. Gráficos se dissolvem em estática, linhas se curvam em espirais que sugerem um vórtice acústico, um redemoinho que puxa tudo para baixo. Uma baliza de emergência é ativada, mas seu bip se perde, engolido no vazio, deixando apenas o silêncio que segue, denso, acusador. Os exploradores recuam, cabos se retraindo como veias cortadas, mas o dano persiste. Desaparecimentos ecoam em relatórios sussurrados, drones que voltam mudos, boias que flutuam com circuitos vazios, ecos fantasmagóricos subindo à noite para assombrar os convéses. O oceano não ataca. Ele integra, tecendo os sinais roubados em sua essência, transformando perguntas em parte de seu pulso eterno. Beleza e ameaça se fundem no fim. Um equilíbrio cruel onde a vida dança no breu, mas o vazio observa, paciente, esperando o próximo chamado. E assim, o abismo guarda o que engole, verdades enterradas em camadas que o sol jamais tocou. Os humanos sobem, mas o mar sussurra de volta. Volte, ou fique e ouça o silêncio que responde.